vem ocupando posições de destaque nas áreas governamentais, acadêmica e das entidades de classe, assumindo cargos até então nunca ocupados por mulheres, como a presidência do CFC. Eu passaria aqui mais de 40 minutos lendo o currículo dessa pessoa tão especial que a gente está recebendo hoje aqui. É uma honra tê-la conosco, Maria Clara, um grande prestígio para os profissionais do Rio de Janeiro. Queria te agradecer imensamente por ter recebido com tanto carinho o nosso convite e estar aqui disponível para conversar com a gente. Gente, então, boa noite a todos. Sami, inicialmente eu quero agradecer também a você todo esse carinho e na hora que você faz essa apresentação eu já estou assim me sentindo especialíssima, viu? Mas eu acho que a grande reflexão que nós queremos trazer hoje, né, nesse 25 de abril, e hoje pela manhã nós já começamos o dia também em uma outra live, e nessa oportunidade, junto com o nosso presidente Zumir, junto com o Trevisan e o Bruno Quick também, que estava do Sebrae, representando aí, vamos dizer, esse mercado, e já fazíamos uma grande reflexão, que nesse dia nós temos muito o que comemorar, independente desse momento que nós estamos vivenciando, mas nós não podemos esquecer disso, nós não podemos esquecer de comemorar, e principalmente por uma trajetória tão bem construída. Então, nós temos muito orgulho da profissão que nós abraçamos. Quando você me disse que, vamos dizer, que nós já somos por 3 vezes também nessa graduação, nós já estamos aqui irmanados nesse desafio, eu queria fazer aí uma revelação, gente, para dizer que eu escolhi contábeis muito jovem, inspirada em meu pai, né? Na minha casa, a minha grande referência, e você falou em exemplos, a minha grande referência sempre foi o meu pai, e eu sempre, assim, eu observava o seu trabalho diário, o seu amor pela profissão, e aquilo ali me encantou. E depois disso, eu fazia reflexão, observava outros profissionais e dizia, será que esse orgulho que eu tenho em ser contadora, se eu fosse buscar uma outra graduação, eu iria continuar sentindo isso, e aí foi nesse desafio que eu resolvi cursar administração de empresas, depois direito, mas agora, com muita propriedade, a gente pode dizer, para ser contadora, efetivamente, na essência, para agregar valor à nossa profissão. E aí, também, nesse primeiro momento, Sami, você falou de exemplo, e eu não poderia deixar também de fazer uma saudação especial a todos os profissionais de contabilidade do Rio de Janeiro, além de agradecer a você, que hoje está aí com sua juventude empreendedora, fazendo diferença na presidência do Conselho, mas eu queria saudar a todos os profissionais de contabilidade do Estado, em nome de 3 mulheres que me inspiraram e que continuam me inspirando. Uma é a Vitória, que o nome já diz, Vitória Guerreira, que hoje continua, né, no nosso Conselho Federal de Contabilidade, numa vice-presidência. A outra é a Diva Gesualdo, Diva também, sem comentários, presidiu o regional e uma grande mulher e uma grande profissional, e a Marta Arocaki. Então, a Marta é outro ícone da contabilidade que dispensa apresentação. Então, essas 3 mulheres me inspiraram e assim, nós temos um carinho muito especial. Mas é exatamente o que você falou. Aqui você só citou expoentes, né? São pessoas que, para o Brasil inteiro, tendem a ser exemplo de como a gente conseguir seguir numa carreira, né? Com tanto brilhantismo. A gente estava conversando antes da gente entrar no ar aqui, que geralmente contador só se reúne para falar de trabalho, né? Então, hoje, a proposta é diferente, de verdade. A gente vai falar sobre a profissão, sobre a construção da carreira, como é importante a gente ser um espelho para as pessoas. Quando você fala de exemplo, tem mais de 300 mil estudantes de ciências contábeis aí pelo país. No Rio de Janeiro, mais de 25 mil estudantes de ciências contábeis. Aí, num momento tão difícil que todo mundo está vivendo agora, eu tenho certeza absoluta que na cabeça desses estudantes vem aquela dúvida com o que vai ser do meu futuro. E aí eu queria, nesse sentido, te perguntar como é que foi o início da tua carreira,
para que essas pessoas que estão se iniciando na profissão possam ver que o início nunca é fácil para ninguém, né? Independente de quão alto a gente chegue, o início não é nada fácil para ninguém. E antes de te passar a palavra, eu queria ver a participação dos nossos colegas aqui nas redes sociais. Quem está nos seguindo aqui, se puder colocar o bairro, ou a cidade, ou o estado que tá assistindo, a gente vai ficar muito feliz de ver a participação de vocês. Com a palavra, Clara. Sami, eu acho que você já resumiu quando fala que nenhum início é simples. Agora a gente precisa acreditar e a gente precisa ter persistência. E aí eu sempre busquei desde o início. Eu gosto muito de provérbios da minha vida. Você vai ver que ao longo do nosso bate-papo eu sempre fico observando esses provérbios e trago como lição. E eu aprendi muito cedo que o sucesso ele só aparece, ele só chega antes no dicionário. Então, antes do trabalho, você tem que estar aí, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar e não ficar frustrado porque você acha que o reconhecimento não chegou, não é por aí. Você tem que trabalhar com muita persistência. Você não pode se deixar abater pela palavra não, porque isso faz parte de todo o começo. E aí a gente precisa exercer o que a gente hoje, né, com a maturidade já, com muitos anos na profissão, a gente consegue entender que é efetivamente o grande divisor de águas. É jamais deixar de aprender, é o aprender a aprender diário. É entender que quanto mais a gente estuda, efetivamente a gente tem que aprender mais e tudo isso é muito pouco. Então, eu acho que eu sempre me dediquei muito à profissão. E agora, sem falsa modéstia, eu vou quase que me autoelogiar para dizer, como você falou, mulher nordestina. Falávamos também há pouco até essa questão de sotaque, de timidez, para dizer que não é fácil. A primeira vez, gente, que eu tive, né, que quebrar esse paradigma de falar no microfone, para mim foi um pavor, porque eu tive uma percepção maior dessa questão do sotaque, quando você começa a ter que enfrentar também qualquer público. Então, a gente observa, você falou em estudante, o estudante olha um para o outro e ri, que sotaque é esse? Mas tudo isso nós precisamos seguir em frente e entender que são as nossas características, que cada um precisa fazer bem feito, com as suas, vamos dizer, utilizando o teu potencial e buscando ajuda, simplicidade, não ter vergonha de dizer eu não sei e de buscar esse conhecimento. Eu acho que para o estudante e que para a classe como um todo, a grande, vamos dizer assim, a grande lição que nós temos que entender é isso, é que essa busca do conhecimento ela tem que ser diária e que a gente tem que estar todo momento buscando conhecimento, não tendo vergonha de dizer não sei, mas vou procurar saber. E o principal, Samir, e quem sabe olhar para trás e dividir esse conhecimento. Porque quando a gente divide, na verdade, a gente só se torna, vamos dizer, a gente só ganha, né? A gente só tem a ganhar. E falando disso, de dividir, de ser solidário com o conhecimento que foi reunido até então, a gente aqui no Rio de Janeiro tomou 2 movimentos. O primeiro movimento foi uma parceria com uma agência de publicidade que gratuitamente tem oferecido consultoria em marketing digital para as empresas de contabilidade. E aí a gente conversando, eu tentei entender com ele, né? Falei, mas por que você está pegando o teu tempo e aí dando o produto do seu trabalho, que é o que você ganha de dinheiro, de graça agora para as pessoas? O que te moveu a fazer isso? Ele falou, Sami, a gente precisa ser solidário com as pessoas, né? A gente precisa estender a mão para o outro. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que hoje estão passando uma fase muito difícil e eu, com um senso de humanidade, com esse senso de solidariedade, estou estendendo a mão para ajudar, se lá na frente eles se levantarem e forem bem-sucedidos, estiverem reestruturados, eu tenho certeza que eles vão lembrar de mim como uma pessoa que pode os auxiliar lá. Então, é plantar a sementinha do bem, né? A gente ir se fortalecendo, se apoiando, que o caminho abre para a gente. Eu acho que é muito assim, né?
Sami, e vamos dizer assim, e nessa coisa de plantar sementes, eu trago uma reflexão também para a docência. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto docente, e que é uma outra coisa extremamente prazerosa. Por quê? Quando você está numa sala de aula, nós precisamos, e eu procuro exercer isso sempre, a gente precisa recordar do nosso início, a gente precisa recordar do quanto nós gostaríamos de ter um professor que olhe para a gente com generosidade, que queira partilhar mesmo e que tenha preocupação com o teu aprendizado. E aí vem essa lei do retorno, né? Como é legal quando você chega hoje, por exemplo, em uma instituição bancária que tem ali aquele gerente que vem te atender com o maior carinho e diz: poxa, professora, que bom que você está aqui. Então, nesse exemplozinho que a gente fala, isso é numa agência bancária e isso é na sociedade como um todo. Na hora que você se preocupa com o outro, na hora que você busca semear coisa boa, seja na sala de aula, seja no exercício profissional, essa lei do retorno, ela é algo que a gente não tem dúvida. E é isso que eu percebo, e também nós estávamos aqui fazendo uma reflexão, Sami, é isso que eu percebo que nós estamos vivenciando hoje na classe contábil brasileira. Então, eu percebo isso hoje, nessa nova geração de presidentes, e você muito bem representa isso, o quanto que existe essa preocupação de compartilhar conhecimento. Nós pensávamos no exemplo sempre da corrente. A corrente, ela necessita ter elos muito sólidos para que essa corrente, né, esteja cada vez mais forte, porque ela representa a nossa profissão. Então, acho que esse trabalho também, extremamente bem feito nos regionais, capitaneado sempre pelo nosso Conselho Federal de Contabilidade, que tem o que, para mim, foi o maior divisor de águas. Você apresentou aí meu currículo e eu diria assim, sem falsa modéstia, busquei a formação acadêmica, tá certo? Até porque numa universidade, eu fui dirigente de uma universidade e era muito importante para mim. Então, cursei, fiz o mestrado, fiz 2 doutorados, mas para mim, eu posso dizer aqui, depoimento, o maior doutorado na minha vida chama-se o Sistema Contábil Brasileiro. Foi algo assim de agregar valor de uma forma extraordinária. E aí eu comecei a entender a essência desse sistema CFC, CRCs, quando está o tempo todo colocando essa visão sistêmica. Projetos que são desenvolvidos hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, precisam ser disseminados no Brasil como um todo. E isso o nosso CFC, o nosso Conselho Federal, faz de uma forma extremamente profissional. E é por isso que a gente volta ao nosso 25 de abril para dizer como nós temos motivos para comemorar. Primeiro, pela profissão que nós escolhemos. Segundo, por essa organização que nós temos enquanto classe contábil, uma organização global fortíssima, uma organização no nosso país também, porque quando a gente fala sistema CFC, CRCs, claro que é importante, e para mim é o carro-chefe, é a minha história de vida. Mas esse sistema, ele se agiganta quando a gente está trazendo e a gente observa que eu preciso de um afinar conjunto, que eu tenho hoje um movimento das academias também extremamente pujante com a nossa Brasicom, eu tenho também o privilégio de estar presidindo, que a gente observa uma outra revolução, é um outro sistema se consolidando, e um sistema que tem na sua base a busca do conhecimento. Né? Aí a gente volta, e aí a gente vai refletir também a nossa profissão enquanto ciência contábil. E temos que, mais uma vez, alertar a classe como um todo. Quando a gente diz agregar valor para a profissão, o profissional buscar esse conhecimento, mas a gente precisa abraçar de uma forma maior a ciência contábil, porque é através da ciência que a nossa profissão, cada vez mais, vai ser entendida como algo essencial. E aí eu só queria também parabenizar mais uma vez o nosso sistema, você falou na questão da comunicação, o último card que o Conselho Federal colocou, quando falava nessa questão do médico, que hoje nós estamos, a profissão, né, extremamente valorizada por essa pandemia que nós estamos vivendo,
mas recordando que nós somos também, somos os médicos da empresa, nós somos extremamente essenciais. É isso aí. E eu vejo muito que o sucesso profissional nosso tá tão atrelado ao conhecimento, mas muito mais ao relacionamento, a capacidade que a gente tem de construir relacionamentos sólidos, né? E, na verdade, a essência do profissional da contabilidade é a timidez, né? Historicamente falando, o contador ele sempre foi muito tímido, né? Tem uma história que conta que o profissional da contabilidade ele montou uma demonstração, um relatório, uma apresentação fantástica, dias e dias debruçado sobre aquilo, aí na hora de apresentar aquilo para o conselho de administração da empresa que ele trabalhava, ele com vergonha começou a passar mal, suar frio, entregou na mão do administrador, o administrador lá fez a apresentação, levou todos os louros, né? Então, é muito a forma com que eu vejo a nossa profissão de tempos atrás, né? E tenho visto aí com muita satisfação uma mudança, ainda acanhada, logicamente, mas uma mudança. E eu acho que essa pandemia e o isolamento social meio que foi um empurrão para que a gente perca esse medo mesmo de se colocar em visibilidade, esse medo de ser avaliado pelas pessoas. Você falou da tua dificuldade de fazer o primeiro discurso público. Aí eu queria entender um pouquinho isso também. Então, quão difícil foi você brigar com a timidez para poder aceitar esses convites desses cargos todos que você assumiu? Sami, eu acredito muito quando a gente fala, você está falando agora assim, crise, oportunidade e ultrapassar desafios. Eu acredito muito nisso, que você precisa observar o desafio, não vamos desmerecer para não ser prepotente, mas enfrentá-lo. No início da minha profissão foi isso, foi enfrentar desafios. Por exemplo, eu falei do orgulho do meu pai, mas foi uma coisa que não foi simples, porque no meu estado, o meu pai hoje, ele tem 85 anos e é um contador que continua na ativa e que tem mais de 65 anos de profissão. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que meu pai é uma referência hoje na contabilidade governamental do meu estado. E você iniciar na profissão, então eu sempre fui a Clara, filha do Clarício. E ali, para poder também conseguir administrar o orgulho do pai, mas construir minha identidade. Também é uma coisa que a gente tem que ter, são sutilezas do processo, que a gente tem que aproveitar tudo isso, porque algumas pessoas, elas simplesmente se afastam e dizem, eu não quero comparação. E graças a Deus que eu tive a inteligência emocional, vamos dizer assim, eu acho que eu sempre senti tanto orgulho do meu pai, que eu não queria me separar disso. Então, eu consegui trazer, quando as pessoas perguntavam, mas você é filha do Clarício? Sou, e quero poder buscar esse conhecimento para dizer que o DNA, do DNA é bom e que vamos lá e vamos continuar. E com esse, vamos dizer assim, com esse conhecimento que eu fui buscando, Sami, é que eu fui me sentindo um pouco mais confortável. Porque para você enfrentar desafios, você precisa se preparar. É igual uma batalha. Você não vai para uma batalha se você não pega, né? Vamos dizer assim, as armas necessárias. E a arma necessária é o conhecimento. E através do conhecimento aí a gente vai. A timidez, ela persiste na nossa vida. Seria mentira, cada um tem o seu perfil, tem sua característica. Mas se você domina o assunto, melhora. Se você vai apresentar, e é isso que a gente tem que a toda hora falar para a categoria. Falamos aqui, você mostrou o exemplo de um administrador, né, que simplesmente pegou aquele bolo, né, extremamente, vamos dizer, saboroso que nós preparamos e ele apresentou da melhor maneira. Então, a gente tem que resgatar esse entendimento. Somos nós que temos as informações. Somos nós que temos esses dados nas nossas mãos. E a grande, vamos dizer, a grande virada profissional que eu acho que hoje, eu não tenho dúvidas que nós estamos vivenciando, é que a classe entendeu, o profissional de contabilidade entendeu, que esses dados necessitam ser transformados em informações e que essas informações somos nós que temos que apresentá-las. Nós não podemos ser, aí a gente sempre diz, aqui não pode ser
ovo de pata, porque ninguém compra, ninguém vai para o supermercado comprar ovo de pata. Tá lá a galinha, tá carejando, e quando você fala em ovo, você pensa na galinha. Então, nós, profissionais de contabilidade, temos que deixar a nossa marca. Temos que chegar e dizer, outras profissões são muito importantes, as pessoas, claro, que também ajudam muito na empresa, mas nós não podemos esquecer que nós somos essenciais. E aí eu venho para o provérbio, se quem detém a informação detém o poder está aqui, ó, nas nossas mãos. É desse jeito, eu concordo plenamente com você. E você estava falando aí de histórico familiar, né? Eu venho de uma família de contadores também, né? De um escritório de contabilidade gerencial. Nosso escritório aqui tem 52 anos. Aí você estava falando que você era reconhecida pela filha do Clarício, né? E eu reconhecido pelo filho da Jusceia. E quando foi que você virou... quando que ele virou seu pai? Ah, você que é o pai da Maria Clara? Onde foi que virou essa chave aí? Em que momento você começou a ver a referência das pessoas mudar? Samir, eu acho que foi aos poucos, e é uma coisa que me incomoda até hoje, porque não é fácil. Então, eu acredito muito também, eu acredito muito em sorte, eu sou uma pessoa extremamente religiosa e grata a Deus, porque ao longo da minha trajetória também, claro que a gente convive com pessoas extremamente capacitadas e que de algumas não conseguem ter uma visibilidade maior, que eu sou muito grata, que graças a Deus consegui. Então, aos 27 anos, eu fui auditora-geral do Estado de Alagoas. Esse cargo hoje eu estou como controladora, mas no passado, mais de 20 anos atrás, eu fui controladora-geral do Estado. E ali eu acho que eu tive uma visibilidade muito grande, porque foi um governo que os secretários passavam, eu entrei muito jovem, as pessoas sempre pensavam, ela não... Tem um professor meu que brincava muito, dizia, meu Deus do céu, ela não sobrevive 3 meses. E eu fui a secretária que fiquei durante todo o mandato do governador. E naquela oportunidade, eu acho que isso me deu uma projeção muito grande. Então, enquanto órgão de controle, eu já fiz, a partir dali, nós fazíamos muitas parcerias e muito trabalho, porque eu já vinha do Tribunal de Contas, eu estava em um cargo de secretário, mas a minha origem era o Tribunal de Contas do Estado. Então, nós trabalhávamos muito juntos, controle interno e controle externo. Então, isso lhe dá muita visibilidade no Estado. E aí, nesse momento, o papai começou a vivenciar isso. Ele chegava na prefeitura, quer dizer, sempre muito conhecido, mas as pessoas diziam, nossa, mas você é o pai da Clara. E ele observava naquele primeiro momento aquele misto de orgulho, mas opa, peraí. E eu acho que isso é natural. A partir do momento que você vai, como você coloca, que você vai disponibilizando o teu nome, né, através desses cargos que você vem ocupando. E como é que foi a tua evolução profissional? Para que a gente efetivamente possa servir de exemplo para quem está começando hoje. Logo que você fez a primeira graduação lá, que foi Ciências Contábeis, você prestou concurso público, aí, qual foi o primeiro cargo, o segundo, até você chegar onde está hoje? Eu iniciei a minha vida profissional no Instituto de Previdência do Estado de Alagoas, então eu era assistente administrativo e o meu pai já era contador-geral do IPASEAL. Eu comecei como assistente administrativa e lá foi o primeiro grande desafio, porque no nosso Instituto de Previdência, depois de um tempo, de alguns anos de trabalho, eu fui a primeira funcionária que chegou à direção, eu fui diretora financeira, então eu fui, hierarquicamente, vamos dizer, o papai estaria subordinado a mim. Então, eu cheguei na diretoria financeira do Instituto de Previdência, foi exatamente nessa época, e através desse trabalho que nós fazíamos com o antigo BNH, aí a gente brinca aqui no Nordeste que eu falo, é o novo, então eu sou da geração que ia para o Rio de Janeiro poder estudar muito a respeito dos cálculos habitacionais, a contabilidade habitacional, o FCVS, então estudávamos muito, e em toda aquela transição, a partir do momento que a gente trabalhava com a Coab, com o BNH, tudo no tempo que essa geração hoje já nem recorda, e ali foi que
nós tivemos a oportunidade de ficar mais perto de alguns políticos do nosso estado, que conheciam o trabalho que nós fazíamos, e foi quando veio esse primeiro convite para a Auditoria Geral do Estado. Então, depois disso, eu já estava no Tribunal de Contas como técnica de controle externo do tribunal e assumi a Auditoria Geral do Estado. Depois da Auditoria Geral, Samir, eu também tive uma experiência muito rica, que aí sai do lado contábil, porque eu fui para o município para poder trabalhar também e assumir uma Secretaria de Finanças, mas para mim foi um desafio, porque nós tínhamos muitos recursos que necessitavam ir para esse município na parte social. E o prefeito me convidou para ser secretária de assistência social. Aí um mundo novo, mas extremamente, vamos dizer assim, enriquecedor, porque chega no que você está falando. Nós, profissionais de contabilidade, precisamos ampliar a nossa visão. Eu acho que a questão de olhar para a sociedade, a gente não pode esquecer isso. E eu tive, naquela experiência, mesmo em um município muito pequeno, a gente brinca, diz que é um município de primeira, porque se você colocar da segunda de carro, acabou. É um município pequeno, mas que eu tenho um carinho muito grande. E nesse município, que é Santana do Mundaú, lá do nosso estado, nesse município, eu vivenciei isso. A época ainda da doutora Ruth Cardoso, que era a primeira-dama do país, e tinha aqueles programas Brasil Criança Cidadã, Não Dê um Peixe, Ensine a Pescar, e ali nós tivemos a percepção da importância da contabilidade no sentido de ajudar os municípios, ajudar estados e ajudar o país como um todo na boa aplicação dos recursos públicos, porque quando você está trabalhando e militando na área social, você consegue ter uma dimensão maior das necessidades da população e do quanto esses recursos necessitam ser bem aplicados. E aí a gente já traz para o nosso exercício da contabilidade governamental. Eu refletia muito isso, porque eu estava ali como uma gestora em um segmento, uma área diferente, mas observando que na base de tudo isso estavam recursos públicos escassos, estavam a necessidade de um melhor gerenciamento, e aí nós, profissionais de contabilidade, com toda certeza podemos fazer diferença. Podemos fazer diferença através do nosso conhecimento, mas, acima de tudo, se a gente consegue também transmitir esse conhecimento. Aí vem para a timidez. Você precisa ter esse conhecimento, mas você precisa chegar para o gestor público e conversar, estabelecer um laço, um elo, né, de confiança. E eu acho que eu consegui, né, da minha trajetória, eu consegui muito isso. Eu consegui chegar ao prefeito, né, o nosso chefe do executivo municipal, demonstrando que, através de estratégias que parecem simples, nós podemos, sim, melhor alocar recursos, que a gente consegue fazer um orçamento, por exemplo, com a participação popular, e ele é muito mais efetivo, ou seja, tudo isso que a gente estuda na universidade, eu acho que na hora que você vai para o chão de fábrica, você tem condição de colocar tudo isso em prática no dia a dia, e aí é encantador, porque a gente se motiva muito mais. Pelo menos foi essa a minha história lá no passado. Mas o que você está falando aí, finalizando a sua fala, é o poder da contabilidade, né? Esse é o efetivo poder da contabilidade. A gente administrar a informação e dar o melhor encaminhamento para aquele recurso ou para o direcionamento daquela empresa. E isso é muito gratificante, né? Eu estava assistindo um depoimento do presidente do grupo Spoleto, né? De restaurantes e tal, e ele disse que no início da trajetória empresarial dele, ele não dava atenção à contabilidade. E ele quebrou a cara inúmeras vezes. Quando ele entendeu a importância da contabilidade para a saúde do negócio dele, ele nunca mais deixou o contador sair do lado. E hoje chegou a potência que chegou. Então, é mais ou menos um pouquinho isso mesmo que você tá falando. Agora, eu queria entender uma outra coisa.
como é que com tanto trabalho, com tanta responsabilidade, você conseguiu continuar com a sua evolução acadêmica? Porque para mim é um desafio gigantesco. Conselho, para mim, é uma cachaça. Eu vivencio o conselho se deixar 16 horas por dia, né, em detrimento do meu negócio, do escritório da família, que eu acabo jogando peso nas costas da mãe, da irmã, dos meus funcionários aqui. Para mim é muito difícil entender como conseguir administrar tanta responsabilidade e ainda assim continuar estudando. Como é que foi isso para você? Samir, eu ainda vou ser mais ousada. Eu vou colocar um outro ponto no teu questionamento, que para mim também foi um conflito muito grande. Eu sempre observava muito, eu falei nessa questão que sucesso não vem antes do que trabalho, mas eu tinha uma reflexão muito grande. O que é que me faz feliz? E eu sou uma pessoa movida a desafios, mas eu também, eu sou uma pessoa que eu necessito de afeto, e eu só sei trabalhar com entusiasmo quando eu estou feliz. E para isso, eu acho que outro desafio é a gente conciliar a família. Né? No meu caso também, conciliar família, conciliar marido, filho, porque aí vem os múltiplos papéis nossos. Você conseguir administrar paixão pela classe, porque bota e cachaça nisso é uma coisa encantadora, gente. Por quê? Eu falei um pouco de trajetória. Eu fui secretária de Estado, de município, mas a experiência na classe, o prazer que isso tudo nos dá também é algo inimaginável. Por quê? Porque a gente observa que você consegue contribuir de uma forma efetiva para a classe. É assim que eu me sinto, Samir. Eu acho que quanto mais a gente se doa, mais vontade você tem, e você observa que é um trabalho prazeroso, porque nos orgulha, e é vamos dizer assim, é um rolo compressor. A gente não consegue nem pensar em não ter tempo. A questão é administrar esse tempo. Aí vem a questão familiar, que é uma outra coisa, né, também importante. E aí eu brinco muito, eu tive um privilégio, né? Um privilégio de me apaixonar pelo Ceará, por um cearense e por um contador. Então, para mim, foi assim, foi um divisor de águas. Né? É por isso que eu falo que Deus ajuda a quem madruga. Então, assim, eu tenho um privilégio, por quê? Porque me dou muito a classe, mas conheci um classista que ama tanto quanto eu. Então, a partir daí, nós assim vivemos a contabilidade na nossa casa. Não só a contabilidade enquanto sustento da nossa família, mas, acima de tudo, esse amor pela profissão. Foi quando eu conheci o Martônio, que é, para mim, uma das maiores lideranças da nossa classe, e vou falar do meu marido, do orgulho que eu tenho, porque é outra coisa, eu falei do meu pai, que eu tenho orgulho, e o Martônio é prazeroso vivermos juntos, vivermos esse sonho, né? Essa coisa diária, esse prazer diário. E para que a gente conseguisse, Sambi, administrar tudo isso, você tem que ter, de novo, força de vontade. Porque quando eu estava na presidência do Conselho Federal de Contabilidade também, eu estava na presidência, eu fiz um mestrado na USP. E brinco muito com os meus queridos e amados mestres, eu penso assim, professor Eliseu Martins, Nelson Machado, Nelson Carvalho, professor Guerreiro, Ariovaldo dos Santos, os nossos grandes e grandes mestres, eu sempre digo assim, tem um carinho imenso, mas pense o alívio na hora que você concluir o mestrado. Nossa Senhora, não é simples, mas aí a gente tem que ter, entendeu? Você tem que ter foco, você tem que entender que se você não se economiza para a vida, se você realmente quer ocupar espaço, e se isso te faz bem, então você precisa trabalhar mais, você precisa se dedicar mais. E aquela história, não é 24 horas é pouco, então procure mais. Não durma, vá na madrugada. E isso eu fiz por muito tempo na minha vida, sem abrir mão, volto a dizer, sem abrir mão da minha família. Falei do marido e eu queria também falar agora dos meus filhos, porque é uma outra coisa assim que eu tenho o maior orgulho, que eu não acredito, Samir. Para mim, assim, eu acho que é clichê quando as pessoas dizem, e aí me perdoe, porque cada pessoa é um mundo.
as pessoas dizem, eu me sinto realizada profissionalmente. Eu me sinto, mas eu me sinto realizada enquanto ser humano na hora que eu olho e posso dizer que compartilho a minha vida com a pessoa que eu amo, que é meu marido, e que, acima de tudo, eu consigo ter, assim, na plenitude, o orgulho de ser mãe de três caras geniais, que hoje, né, eu já digo que todos adultos, todos com mais de 30 anos, meus filhos são, assim, um orgulho muito grande, e você conseguir administrar essa relação também, de profissão e de vida, é uma outra coisa que eu queria passar até para você. A gente está falando de estudante, mas eu quero falar para você, porque eu estou vendo na minha frente um líder classista com muito potencial, com muito entusiasmo, e por esse amor imenso que você, né, em outras oportunidades, nós já tivemos o prazer de dividir, e que a partir daí foi quando eu comecei a te conhecer melhor e te admirar. E eu queria passar essa experiência para você, para dizer, se dedique, viva tudo isso, que é muito rico, a tua entrega, você vai observar que o que a classe, ela também, o que essa experiência traz para você é maravilhosa, mas não esqueça da sua família, porque é a nossa base. Não, é verdade o que você está falando. Eu, primeiro, já satisfeitíssimo de receber um elogio seu. Isso nos fortalece para o trabalho, né? Dois, ver Martoni acompanhando a gente aqui na live. Ó, ele aqui, já fiquei satisfeito duplamente. Você está falando, a gente tem que bater palma para as mulheres mesmo, porque só vocês, mulheres, conseguem administrar tantas e tão grandes responsabilidades ao mesmo tempo, né? Eu vejo a dificuldade que tenho, às vezes, das viagens, de passar tempo fora. E aí, você imagina uma mulher que tem um laço com o filho muito mais forte do que o homem, ter que viajar, ter que estudar, ter que dirigir, ter que trabalhar, deixar o filho em casa. Quanto não deve doer isso, né? Mas você lá na frente, você vê que você conseguiu construir cidadãos de bem. Isso deve ser um orgulho tremendo, de verdade, não? Com certeza, Sami. E aí a gente tem que entender a questão da qualidade do tempo. Então, você precisa, acima de tudo, lutar pela tua realização, para que você, enquanto indivíduo, você se sinta realizado e feliz. Porque eu acho que é isso que os filhos também esperam da gente. É uma troca, né? Eu sinto orgulho dos meus filhos, mas eu faço o possível para que eles também se orgulhem de mim. Eu acho que isso é uma coisa legal. Primeiro isso. Agora, quando a gente pensa em se orgulhar e trazendo para a nossa profissão, Sami, uma outra coisa que eu queria dividir nessa nossa live é essa questão da nossa responsabilidade social. Por quê? Eu, enquanto indivíduo, e aí eu queria falar um pouquinho, trazer esse momento nosso. A gente pensou, hoje é dia de comemorar. Nós não queremos falar em crise aqui, pelo amor de Deus. A pandemia está aí, mas nós confiamos em Deus que sairemos fortes, né? E muito mais, vamos dizer assim, prontos para enfrentar os desafios. Mas nesse momento de crise e oportunidade, ele nos dá essa reflexão de também, como diria assim, no nosso intramuros, pensar um pouquinho na nossa vida, pensar na nossa responsabilidade social, analisar a importância da nossa profissão. E aí eu queria fazer um convite para os profissionais como um todo. Por quê? A gente sempre pergunta, você é um contador, você trabalha na iniciativa privada, no serviço público, qual é a tua atuação? E eu queria fazer esse convite para a classe, para que todos nós, 514 mil profissionais de contabilidade, sempre lembrem da palavra ciência contábil, que é a ciência do patrimônio, que é a ciência enquanto, vamos dizer assim, enquanto responsabilidade que nós temos de olhar toda essa gestão pública e pensar na responsabilidade social. Hoje a gente está, pela manhã também, eu tive a oportunidade de lembrando junto com o presidente Zumbi, desse grande projeto capitaneado hoje pelo Conselho Federal de Contabilidade, junto com a nossa Abracicom e a Fundação Brasileira de Contabilidade também, como grande parceira, quando a gente fala do abraçar o controle social. Então, abraçar controle social é, mais uma vez, fortalecer
a essência e a importância da nossa profissão. Por quê? Porque não existe controle se não existir informações na base dessa pirâmide, informações confiáveis, informações extremamente bem elaboradas. Aí a gente pensa, confiança tem que ser a palavra que as pessoas lembram de confiança, tem que lembrar do contador. Porque na hora que a gente pensa gestão pública, ela também é importante para tudo. Eu não posso ter aí uma economia pujante se eu não tiver estados, municípios, o governo federal aplicando muito bem esses recursos. E para isso somos nós, amigos. Independente se você diz, olha, eu hoje sou empresário contábil, eu não trabalho no serviço público, mas você é um profissional de contabilidade na sua essência, e você tem essa responsabilidade. Tem responsabilidade de cobrar, tem responsabilidade de visitar os portais das transparências dos estados e municípios, tem responsabilidade para acompanhar a gestão pública, porque através, como eu falei, da boa aplicação desses recursos, é que a gente consegue ter uma sociedade melhor, menos desigual. Então, essa tem que ser esse tem que ser um grande desafio para nós, profissionais de contabilidade. E aí você estava falando de gestão do recurso e tudo mais. Eu acho que os 3 grandes males da nossa sociedade, aí falando de Brasil, são a corrupção, o desperdício e os privilégios, né? E você vê que nenhuma ciência é mais forte no combate a isso tudo do que a contabilidade, né? Por isso que a gente tem que enaltecer, tem que se orgulhar, porque gerindo bem essa ciência, a gente melhora a vida das pessoas, né? Com certeza. E aí eu recordo que quando lançávamos o projeto Abraçando o Controle Social, na essência, a gente também fazia um grande chamamento para a classe. Nós falávamos, profissional de contabilidade, seja você um agente de transformação do seu país. E um agente principal, né? De novo, quem detém a informação detém o poder, somos nós. Agora, a gente precisa se sentir responsável por essa causa. Então, eu acredito fortemente que nesse momento, né, de grande desafio, nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos sair muito mais conscientes de que todos esses aparatos, toda essa tecnologia, ela veio efetivamente para agregar valor à nossa profissão. Uma outra coisa interessante, Samir, eu participei também, depois da live do Conselho Federal, nós tivemos um outro evento hoje com a Associação Interamericana de Contabilidade, e esse era voltado ao ensino. E foi muito interessante, onde nós tínhamos professores de contabilidade de diversas partes do mundo, e eles estavam, assim, conscientes que precisariam se reinventar e conscientes, acima de tudo, que precisava, nos nossos cursos de ciências contábeis, cada vez mais modificar os currículos para dar uma base muito mais sólida hoje em relação às disciplinas de sistema de informação. A tecnologia hoje ela está presente, já estava na nossa geração, mas a pandemia veio para ser o divisor de águas, vai ser o antes e o depois. Então, agora, nós conseguimos, no primeiro momento, vamos dizer, nos assustamos, mas depois a gente vem entender como tudo isso fortalece o nosso posicionamento. Faz com que quem é tímido vai deixar de ter, vai deixar de ser, porque você precisa enfrentar, você precisa, vamos dizer, comandar reuniões virtuais, você precisa entender mais dos sistemas, um outro grande desafio, você tem que ter um domínio maior, ou seja, todos esses desafios nos fortalecem, porque quando a gente diz, o desafio ele chega para que a gente consiga superá-lo, para que a gente consiga chegar no outro lado dizendo, olhar para trás e dizer, os tempos difíceis nos fortaleceram. A profissão contábil, não só no Brasil, e eu não tenho dúvida, Samir, que no mundo nós estamos cada vez mais melhores, e hoje também pela manhã, resgatando a live, o presidente Zumi, ele leu uma mensagem que recebeu do ministro da Economia, que estava fazendo uma saudação a toda a nossa categoria pelo 25 de abril. E aí a gente resgatava também uma outra reflexão, que não existe nenhum
crescimento econômico consolidado, não existe economia pujante se não estiver centrado em informes contábeis consistentes. Ou seja, mais uma vez, somos nós os protagonistas. Não, é desse jeito. E você estava falando, tudo que você está falando me vem à mente uma profissão forte, né? E eu não consigo ver uma profissão forte sem representação, sem ter pessoas que brigam pela estruturação, pelo fortalecimento, pela valorização e pelo reconhecimento daquilo. E aí eu vejo esse grande papel nas entidades de classe, sim. Então, como é que funcionou para mim? Eu já era contador, trabalhava no escritório há muitos anos, né? Desde 14 anos eu já estou aqui fazendo imposto de renda, né? Já passei por todos os departamentos dentro do escritório, já tinha cursado direito, e aí tive um problema de saúde, né? Com 29 anos eu descobri que tinha câncer, e fiz todo aquele trabalho de tratamento de saúde, mas essa doença ela é complicada porque ela abala o psicológico, né? Então, em um dado momento, eu estava muito depressivo, afetado psicologicamente demais por aquilo tudo. E aí que apareceu a entidade de classe para mim, quando a Vitória e o Francisco vieram aqui no meu escritório me convidar a participar das entidades de classe. E aí você fala que é amor, e é amor mesmo, porque a gente não recebe nada para estar nas entidades de classe, né? Eu digo que o meu pagamento é a satisfação de poder ajudar a quem não tem voz e de estar estruturando uma profissão que eu vou levar a minha vida inteira exercendo, né? Então, hoje eu estou presidente do CRC, daqui a 1, 2, eu já não vou ser mais, mas eu nunca vou deixar de ser contador. Então, o que eu puder fazer em benefício dessa profissão, eu mesmo vou me beneficiar lá na frente. Então, a minha entrada no CRC, nas entidades de classe, aconteceu por isso, né? Pela necessidade de respirar um ar novo, como uma forma de agradecimento ao que eu já tinha conseguido profissionalmente, né? Eu já tinha uma estabilidade financeira e profissional, então tinha a oportunidade de doar um pouco do meu tempo em favor da minha profissão, né? E eu queria saber como é que foi a tua entrada nas entidades de classe, como é que você chegou no sistema? Mami, primeiro eu queria somente fechar o teu raciocínio para dizer o seguinte: hoje pela manhã eu olhava para o televisão, lembrava dessa coisa da inspiração, falei aqui em Vitória, em Marta, em Diva, falei também que me inspiravam, e depois quando eu conversava com você, quando você me fez esse convite, você disse: Clara, é muito mais um bate-papo, porque eu te vejo como uma inspiração para algumas pessoas. E eu quero te dizer, se você se sente assim, tenha certeza que te ouvir um depoimento como você fez agora, você não tem a noção como isso me emociona, porque eu acho que isso é uma colheita, sabe, Samir? É uma colheita. Eu tenho a oportunidade hoje, mais uma vez, e agora vou falar para você. A live você me convidou, eu vou agora inverter o papel, de dizer, de poder observar uma jovem liderança, né, com tanta dedicação e com a tua história de vida, como você fala, como um profissional bem-sucedido e com uma estrutura consolidada, mas com esse desejo de partilhar e com esse desejo de fortalecer a profissão, isso daí, para mim, assim, é o melhor dos retornos, é a melhor motivação para continuar com a nossa classe, porque aí a nossa trajetória, a minha trajetória classista, eu sempre aprendi o seguinte, que eu não tive uma estratégia de carreira, nem na, vamos dizer, militância classista, nem na minha vida profissional. O que eu hoje olho para trás, eu observo pessoas colocando instrumentos de gestão, estratégias de carreira, eu não consegui fazer isso. As coisas sempre aconteceram no primeiro momento, eu sempre achei que fosse uma pessoa só de sorte. Hoje eu já posso falar sem falsa modéstia também. Claro que sorte é importante, mas você precisa se dedicar, você precisa trabalhar, não cai do céu, tá certo? E aí foi dessa forma. Eu estava já como auditora-geral do Estado, observando o meu conselho regional e fui para o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade da Bahia. E ali eu conheci
o contador Ivan Carlos Gatti, que falava na oportunidade da profissão do ano 2000, e eu me encantei, Sami, porque eu já estava naquele cargo de destaque e eu não conhecia a força e a pujança da nossa profissão. E eu falo sempre que entrar Maria Constança Galvão com aquela bandeira ali, junto com a Adeildo, gente, aquilo ali foi uma coisa que transformou minha vida. Eu falei, nossa, eu estou hoje nessa posição, mas eu preciso observar que a minha classe é muito rica e importante, e eu não conseguia ter tanto orgulho da classe como eu senti naquele congresso. A partir daí, fiquei muito mais próxima do meu conselho regional, cheguei à presidência do conselho, eu fui presidente do Conselho Regional de Alagoas por 2 vezes, também, assim, uma escola de vida, porque é um regional de pequeno porte, onde nós temos que desempenhar todos os papéis. Você está na presidência, mas você tem que, vamos dizer, que ralar muito, e a gente conhece o sistema como um todo. Depois disso, eu fui para o Conselho Federal de Contabilidade como suplente, depois fui presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade também por 2 gestões, para depois chegar na presidência do Conselho Federal de Contabilidade. Então, as coisas foram acontecendo, sempre com muita dedicação, certo? Eu sempre, como diria assim, abracei com muita garra o trabalho junto à classe. Agora, estou vivenciando um outro grande desafio, que está sendo a Associação Interamericana de Contabilidade, a começar pelo idioma. Eu não hablo muito bem o espanhol, estou estudando diariamente, todos os dias estou estudando, extremamente desafiador, mas motiva, né? Nessa altura do campeonato, eu estou lá toda hora estudando, participando de reuniões, e é uma outra coisa que está assim, me estimulando demais, Sami. E aí eu já quero aproveitar a oportunidade aqui da live de dizer o seguinte: nós estamos fazendo um trabalho com muita dedicação na nossa IC. Queremos fortalecer essa entidade, estamos fazendo um trabalho também muito intenso com a comunicação dela. Nós temos 11 comissões técnicas na IC, e nós estamos fazendo um trabalho de um plano de ação extremamente forte. Vamos realizar no nosso país a nossa Conferência Interamericana de Contabilidade. Se Deus quiser, no próximo ano, vamos estar no Rio Grande do Sul para fechar com chave de ouro a gestão do presidente Zumi. Então, vamos lá, junto com a presidente Anatécia, realizar a nossa conferência no nosso país. É um outro momento que eu tenho certeza que vai ser inesquecível, né, na vida dos nossos profissionais e na minha em particular. Esse privilégio de concluir a gestão no meu país, se Deus quiser, com um grande evento. E estamos, assim, trabalhando agora, por exemplo, quero deixar aqui também um convite. No dia 14 de maio, agora, nós vamos realizar um seminário interamericano de contabilidade, logicamente um seminário virtual, numa parceria da IC com a IFAC. Então, a IC e IFAC vamos fazer um seminário voltado às micros e pequenas empresas, para poder tratar de todas as questões a respeito da necessidade de linha de crédito, a respeito do home office, como é que essas empresas estão também hoje atravessando esses desafios, e nós vamos ter o privilégio de contar com a participação do Alan Johnson, que será o próximo presidente da IFAC, hoje é o vice-presidente, primeiro vice-presidente. Vamos ter também conosco a Mônica Foster, que é nossa brasileira, nossa gaúcha, que está hoje presidindo o comitê, né, de PIMES da IFAC, e mais alguns convidados, tanto da IC quanto da IFAC. Ou seja, a gente está fortalecendo essa entidade. E isso é o que nos dá prazer, é você ter a certeza que você está, vamos dizer, quebrando paradigmas, que você está ocupando posições, mas que você simplesmente não é chegar por chegar. Eu acho que o que me move é exatamente poder ocupar espaços, mas na medida do possível fazer a diferença. Eu busco isso, Sami. Não como prepotência, gente, mas como propósito. Eu acho que tem que ser propósito. Se nós nos disponibilizamos para isso, vamos fazer da melhor forma, com muita responsabilidade, mas honrando
o nome da nossa profissão e, em particular, agora na IC do nosso país. Você estava falando da dificuldade da língua, né? E o Brasil, como o único país que não fala o espanhol, eu sempre senti um preconceito com o nosso país nesse sentido, né? A gente nunca tinha a oportunidade do protagonismo, acho que mais por bairrismo deles, né? É, a ter a mesma língua, então não tem uma facilidade de se comunicar, se bem que no portunhol a gente se resolve bem. Mas eu queria saber de você, em que momento você acha que, que, essa participação do Brasil para o mundo mudou? Ou qual iniciativa que o Brasil tomou que nos deu a oportunidade de galgar o cargo que você ocupa, por exemplo, hoje? Eu acho que o cargo que eu ocupo hoje, Sami, é a resposta de um trabalho extremamente bem feito e consolidado ao longo de muitos anos pelos nossos, vamos dizer, pelos nossos baluartes, pelos nossos ex-presidentes, pelos dirigentes da nossa classe. Então, hoje, eu tenho certeza, quando a gente revisita, né, toda essa trajetória classista, nós temos o privilégio de ter um sistema contábil muito bem conduzido. Então, internacionalmente, os nossos ex-presidentes são conhecidos e respeitados. A trajetória, né, e o trabalho desenvolvido aqui no Brasil é um trabalho que repercute internacionalmente. Chegamos hoje na IFAC, o Brasil ele é citado como referência de boa gestão. É uma profissão, não só a profissão, não só o profissional de contabilidade, mas os seus dirigentes, eles conseguiram galgar esse respeito. Então, claro que muitos plantam para que outros colham. Eu hoje me sinto parte dessa colheita com a consciência absoluta que não é um trabalho que a Maria Clara desempenhou, mas que muitos outros trabalharam, esse terreno foi muito bem cuidado e hoje eu tenho essa responsabilidade, porque aí a gente tem consciência que é um bastão que vai passando. Cada um, no seu momento, tem que dar o melhor. Então, eu hoje consigo, vamos dizer, eu estou usufruindo de um trabalho bem feito. E o meu papel que eu preciso desempenhar é poder honrar tudo isso para deixar que outros, que você, Ana Tessia, que esses presidentes maravilhosos, Dorgivânias e tantos, não quero nem citar para não cometer injustiça, gente. Eu lembro da Rosa de Minas e tantos e tantos. Hoje nós temos um grupo de dirigentes classistas extremamente bem preparados, motivados e com certeza vocês vão ocupar espaços muito maiores. A gente sempre diz o seguinte: se nós chegamos até aqui com a possibilidade que vocês têm, com essa estrutura que hoje nós conseguimos usufruir, eu acho que o céu não é mais o limite. Por isso que a gente já fez, né? Maravilhoso no passado, e a gente diz agora, eu acho que essa classe vai ter que ir para a Lua, porque cada vez mais, graças a Deus, a gente está ocupando espaço de destaque, graças a um trabalho coletivo muito bem construído. Deus te ouça. Eu vejo exatamente assim. Eu acho que é uma construção, né? Cada um vai lá, coloca um tijolinho, cede a vez para o outro, e aí a gente vai vendo aquilo evoluir, né? E a gente se sente extremamente gratificado de ver o encaminhamento que a profissão tem tomado. Agora, de tempos para cá, da mesma forma que você estava falando, que foi a nossa construção para o mundo, né? O caminho que a gente trilhou para poder ter esses postos de destaque, eu acho que internamente da mesma forma, né? Eu, na minha trajetória, estar na junta comercial e ter a oportunidade de estar ali com o representante da OAB, com o representante do Corecon, com o representante da FEComércio, da Firjan, isso cria um relacionamento, e aí a gente vendo propósitos comuns, que é ajudar a sociedade a estruturar melhor o seu estado, dar uma condição de vida melhor às pessoas. Eu acho que é por aí que a gente consegue evoluir, que a gente consegue avançar, se relacionando e estendendo a mão, colocando o que a nossa profissão tem de bom para oferecer para os outros. E eu vejo muito o que a gente tem hoje, as vitórias que a gente tem hoje, atribuídas a isso aí, né? No meu primeiro mês de gestão, janeiro,
a gente emitiu quase 80 ofícios para as mais diversas entidades, fiz reunião de cooperação técnica com o Conselho de Administração, visitei o superintendente da Receita Federal aqui do Rio de Janeiro, o secretário de Fazenda do Estado. Eu tenho convicção de que o relacionamento tem a capacidade de levar a gente a lugares inimagináveis de verdade. Eu acho que eu queria também registrar uma coisa, porque como a live fico preocupada com o tempo, eu não quero esquecer de dizer isso, de que você vai ficar na história da contabilidade brasileira, porque você quebrou, já inicialmente, no início do teu mandato, você já quebrou um paradigma. E por que você vai marcar tudo isso? É que você chegou chegando com muita força e revolucionou tudo isso. Quando eu recebi um convite, poxa, você vai fazer uma posse diferente no teatro, uma coisa que nós chamamos de intergaláctica. E quando a gente começou a observar tudo aquilo, eu fiquei extremamente impressionada. Então, eu falei um pouquinho da minha trajetória e dá para ver que são muitos anos, né? Muita estrada nós já percorremos e eu nunca vi nada tão forte já de início. E aí apareceu esta pandemia para que esse momento não pudesse ser realizado. E aí eu ia dizer para você, faço questão de falar para o presidente Samir e para toda a classe contábil carioca, para dizer, não cabe frustração. Vocês conseguiram acordar o Brasil e impressionar com ousadia, com bom gosto, com quebra de paradigmas. E por que você vai ficar marcado? Porque todo esse sucesso, nós já queremos lhe aplaudir, você nem fez, mas você não realizou, mas você fez história, você chegou, a pandemia chegou, mas não cabe frustração, você merece todos os nossos aplausos, e eu quero dizer de novo, que são esses exemplos que fazem com que profissionais que já têm tanta trajetória na classe, que a gente se reoxigene e que a gente consiga, tendo vontade, inspiração, e agora você me inspira a continuar nessa, vamos dizer assim, nessa militância classista, continuar junto, né? Porque eu acho que é essa troca de geração, e hoje eu estou me sentindo a própria tiazinha, viu? Porque eu olhava para o Trevisan e dizia, ele me inspira. Então agora a gente eu nem me dei conta como os anos passaram, e quando eu olho para você, que vejo toda essa juventude e garra, eu me vejo no passado. Então, tenho certeza que essa tua trajetória que está começando, mais uma vez eu digo, também muito bem construída pelos teus antecessores, que é uma outra coisa que nós não podemos esquecer nesse 25 de abril de falar. Temos muito o que comemorar, porque tijolo por tijolo, muitos construíram o grande edifício da classe contábil brasileira. E nós que estamos tendo o privilégio de ocupar cargos hoje e de ver o respeito da sociedade, é porque o trabalho foi muito bem feito. É desse jeito, sim. Eu vejo que a gente precisa mostrar a força e o poder de entrega que o profissional da contabilidade tem, e aí ter buscado o teatro municipal, ter sugerido uma posse aberta à categoria, é para que a gente tenha aquele sentimento de inclusão, né? O conselho é de todo mundo, são dos 53 mil profissionais da contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, não é de uma pessoa, né? E fazer uma posse no teatro municipal, que é um equipamento público centenário, são 120 anos, né? Presidentes participaram de eventos, solenidades ali, ter 2.000 pessoas para mostrar para a administração pública, para o governador, para o prefeito, para os secretários, que essa classe é unida, é forte, que busca os seus interesses, é que me moveu a propor isso. E a gente realmente chegou bem pertinho, bem pertinho. Se a pandemia começasse uma semana depois, a gente tinha tido a oportunidade de ter vivenciado esse momento. Mas eu digo para os que me apoiaram nesse projeto aqui que a gente não cancelou a nossa posse. A gente adiou a nossa posse. Pode demorar a fazer, pode ser a posse de encerramento de gestão, mas ela vai... Eu quero estar aí, eu já me convido agora, eu quero estar aí aplaudindo, porque vai ser um momento histórico. Vai ser uma honra imensa.
imensa. E agora a gente já se encaminhando aqui, porque eu sei que a sua vida não é de poucos compromissos. Eu queria que hoje é inquestionável, é inegável que você é a maior referência feminina na nossa profissão, né? Ninguém questiona isso. Que responsabilidade essa frase recai sobre teus ombros aí? Como é que você percebe hoje a força e a presença da mulher dentro da nossa profissão? Nossa, eu primeiro quero dizer que eu me sinto muito orgulhosa disso, Samir. E aí eu vou lembrar, tá certo, um cantor da minha terra, o Djavan, né, que é um alagoano que diz: só eu sei as estradas por onde eu andei. Então, eu me sinto muito orgulhosa hoje e de ter galgado tanto espaço e de que, quando eu falo nas nossas precursoras hoje, pessoas olhem para mim como inspiração, como eu me inspirei em todas elas. Eu me sinto com uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade, como eu falei, de continuar trabalhando, uma responsabilidade de entender que quando você, por um trabalho realizado, você passa a ser referência, você precisa corresponder. Você precisa ter essa responsabilidade, porque a gente passa, quando a gente começa a exercer cargos, a gente sempre diz e recorda, nesse momento o teu CPF ele está sobrestado, agora é CNPJ. Nesse momento, tudo que nós fazemos, e até temos que ter um cuidado muito grande com os nossos posicionamentos, sejam de cunho políticos, então não é mais a Clara, não é mais o Samir, vamos ter cuidado. A partir desse momento, nós representamos uma categoria, e é uma categoria plural, então temos que ter muito cuidado, temos que centrar nas nossas ações, nós precisamos entender, e até para justificar para a classe, alguns acham que nós deveríamos nos posicionar fortemente em algumas questões que, a meu ver, e a experiência me cada vez mais se consolida disso, que nós temos que ter uma voz altiva nas questões relacionadas à nossa profissão, que os dirigentes classistas têm que ter consciência que representam uma comunidade com diversos, vamos dizer assim, pensamentos, e que por isso nós precisamos respeitá-los, e para que a gente respeite essa pluralidade da classe, a gente se faz respeitar com o nosso comportamento individual. Então, hoje, eu tenho um cuidado muito grande com as coisas que eu faço, eu busco esse aprendizado contínuo muito grande, porque eu agora estou assumindo um cargo, como você fala, que as coisas são temporárias, os cargos vêm, os cargos vão, o que é que fica? Primeiro, as amizades construídas. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que tenho amigos em todos os estados da nossa federação. Hoje eu tenho já o privilégio de dizer, e compartilhava há pouco com o presidente Zumi, que nós também temos amigos hoje de uma forma global. O que nós recebemos de cards, de uma forma muito carinhosa, parabenizando a classe contábil brasileira, chega a nos emocionar. Então, pessoas do Peru, da Guatemala, do Chile, fazendo cards e parabenizando, através dos nossos nomes, a todos os profissionais de contabilidade brasileiros. Então, isso nos dá mais responsabilidade. E é isso que eu queria dizer, que nós precisamos ter esse compromisso com a categoria e com nós mesmos. E, claro, ser gratos a Deus, procurar ser pessoas éticos o tempo inteiro, porque esse nosso comportamento ético individual, quando nós estamos nas entidades de classes, eles representam o coletivo e a responsabilidade é grande. Demais, demais. Agora, nossa penúltima pergunta aqui. Falando sobre presente, é o momento que a gente está vivendo. Eu tenho compartilhado, na medida do possível, uma visão otimista sobre esse momento tão difícil que a gente está vivenciando. Primeiro, porque a crise vai passar, a gente tem convicção disso. E também porque eu entendo que nunca fomos tão procurados, nunca oferecemos tanto apoio,
tantas orientações, fomos tão reconhecidos pelos empresários quanto nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, é uma oportunidade para efetivamente mostrar o nosso valor. E aí eu queria a tua percepção sobre isso. Concordo completamente. Hoje eu falava também, dizia isso na nossa live, que são nos momentos de tempestade que os excelentes marinheiros se apresentam. Então, acho que nesse momento somos nós. Somos nós que estamos nos posicionando fortemente, somos nós que, através dos nossos trabalhos, e trabalhos precisos, e através das informações que nós estamos levando também, estamos sendo cada vez mais valorizados, e a minha percepção é exatamente essa, viu, Sami? Vamos sair fortalecidos. Fortalecidos enquanto seres humanos, porque andávamos todos a mais de 200 quilômetros por hora, e aí chega esse momento para puxar o freio de mão e dizer, opa, nós necessitamos parar, e saindo dessa questão vamos dizer, que nos deixa extremamente tensos enquanto seres humanos, pensando na questão da saúde, que isso é terrível, mas esquecendo um pouco dessa questão e pedindo a Deus que nos proteja e nos dê saúde, e nos livre, né, desse vírus, mas é uma oportunidade de pensar na nossa vida, e como eu falei, e pensar mais na importância da nossa profissão. Vamos sair fortalecidos. As redes sociais, a tecnologia potencializou o nosso trabalho. A gente vai sair daqui, nada mais será como antes, mas vai ser melhor. Será melhor, eu acredito. Não, eu também. Eu digo que se tem algo de positivo que a gente pode tirar de tudo que está acontecendo, é que a gente possa efetivamente se elevar como ser humano, né? A gente ser mais solidário, a gente ser mais humano, a gente tratar o outro como a gente gostaria que nós fôssemos tratados. Eu acho que a oportunidade, esse isolamento deu oportunidade muito grande de reflexão, né? Nos trouxe uma oportunidade muito grande de reflexão e mostrou que ninguém é melhor do que ninguém, né? Que essa doença pega qualquer um, qualquer um. Então não tenha soberba, não se sinta melhor do que ninguém, porque isso não é uma verdade, né? E agora, para fechar, eu quero falar de futuro, né? A gente já teve oportunidade, há tempos atrás, de escutar matérias dizendo que a profissão vai acabar, que o contador vai ser trocado por robôs, por inteligências artificiais, por sistemas e tudo mais. E aí eu queria saber da Maria Clara qual é o futuro da profissão contábil aqui no Brasil e qual é o futuro da profissão contábil no mundo. Samir, eu não tenho dúvida que o nosso futuro é extremamente promissor. Da mesma forma que se falava, como você fala, que a tecnologia iria simplesmente acabar com a nossa profissão, hoje nós estamos vivenciando um presente que estamos vivenciando o fortalecimento dessa profissão. Então, tudo isso, todo esse arcabouço, nós vamos levar para um futuro muito mais promissor. E hoje nós brincávamos, e eu falava com o Trevisan, que nós estávamos românticos, comemorando o nosso dia e com muito romantismo. O Trevisan trazia o nosso grande poeta Fernando Pessoa, quando ele falava também, por isso que eu coloquei a questão do navegar, quando a gente lembrava que navegar é preciso, né, e viver não é preciso, mas que nós dentro dessa navegação, nós queremos ser bússola e nós queremos ter um horizonte promissor. Mas aí eu também me reportei e trago aqui nessa oportunidade um poeta nordestino, que é o Tiago de Mello, que diz: quem sabe o que está buscando e onde quer chegar, encontra os caminhos e os jeitos de caminhar. Vamos caminhar cada vez mais firme, vamos caminhar juntos e vamos caminhar, porque o sucesso nos aguarda enquanto profissão contábil brasileira, enquanto profissão contábil mundial. Eu coloquei na mensagem que eu fiz hoje aos profissionais da contabilidade aqui do Estado do Rio de Janeiro, para parabenizá-los pelo dia, que a valorização e o reconhecimento da nossa profissão não depende de ninguém, senão nós mesmos, né? Então, a gente assumir essa responsabilidade para a gente poder fazer a diferença. E aí, para finalizar, tendo a oportunidade de tê-la aqui com a gente, nesse papo que voou, acho que já temos 1h15, parece que eu comecei a conversar com você há 10 minutos. Eu queria que você deixasse
uma mensagem para os profissionais da contabilidade daqui do estado do Rio de Janeiro. Queria que você se dirigisse especificamente a eles e deixasse uma palavra de carinho, de conforto. Samir, eu queria falar primeiro para o profissional contábil brasileiro, que nós já somos privilegiados, porque nascemos em uma terra abençoada por Deus e bonita por natureza. E falar para o carioca, então, é dizer que vocês são ainda muito mais privilegiados, porque tem esse Cristo Redentor de braços abertos, nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando muita fé. Fé para sermos indivíduos melhores, fé para sermos profissionais também muito mais solidários, muito mais generosos, e que vamos acreditar que esse Pai eterno, né, que Cristo é brasileiro, que Deus é brasileiro e nos ama muito, continue nos abençoando para que a gente continue com todo esse orgulho pela profissão que nós escolhemos e com fé, saúde e força de vontade, vamos ocupar os nossos espaços e vamos buscar ser pessoas mais felizes. Beijo para vocês. Privilégio, gente. Clara, muitíssimo obrigado por você ter abrilhantado esse início de noite nosso aqui. Eu me sinto muito honrado de ter tido a oportunidade de conversar com você nesse momento. Uma conversa que certamente vai dar muito mais gás para todos nós aqui, continuarmos fazendo esse trabalho que é tão relevante e tão essencial para a sociedade. Eu queria muito agradecer a todos que nos assistiram, que nos acompanharam aqui, parabenizar mais uma vez vocês pelo nosso dia. E lembrar que nós, do CRC do Rio de Janeiro, estamos incansáveis para permanecer oferecendo atividades não presenciais a vocês. Então, nos acompanhem no nosso site, nas nossas redes sociais, para vocês não perderem nada. A gente quer de verdade estender a mão a vocês e caminhar junto por esse momento difícil, porque momentos difíceis fazem homens fortes, homens no sentido de sociedade. Então, a gente vai ter lives diariamente na próxima semana, em 2 turnos, na parte da manhã e na parte da tarde. Não percam a oportunidade de nos acompanhar. Maria Clara, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Manda um grande abraço para o Martônio. Agradeço por ter dividido a esposa comigo aqui esse momento. Deixa um abração, gosto muito dele também. Ele é uma grande referência para todos nós também. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Gente, um abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigada, gente.